Oi, gente, comecei a gravar. Então, bom dia, turma. Hoje nós vamos fazer a gravação da atividade 9 com vocês, que nós usamos elementos da atividade 8 para fazer. Vamos lá. Das 4 alternativas que nós disponibilizamos na atividade 8, nós pedimos que vocês respondessem a nossa enquete, escolhendo 2 que vocês achassem mais relevantes. E esses foram os resultados que nós obtivemos. A segunda alternativa, que seria guardar restos de comida e casca de alimentos para servir de compostagem ou adubo para as plantas, e separar plástico dos outros restos alimentares e dos não biodegradáveis. Essas foram as mais selecionadas, no caso. Então, são as que vão ser discutidas agora. Bom, pessoal, agora nós abrimos para debate. Se vocês quiserem dizer por que vocês acham essas alternativas importantes agora. No caso, eu acho que dá pra criar uma solução em cima dessas duas que seja benéfica para todos os grupos, assim, tanto da atividade quanto da escola. E qual a opinião de vocês? Eu acho assim, além de ser mais acessível as duas por serem individuais, né? Cada um faz o seu em casa. A 2 ainda tem uma questão de reflorestamento, que isso pode acabar incentivando, né, as pessoas a plantarem cada vez mais, que as pessoas acabam se viciando em plantar. Começa tudo com um coentro, com um alfacezinho, daqui a pouco já tá com uma fruta, já tá com um legume. Então isso acaba incentivando as pessoas a plantar cada vez mais. Sim, eles começam pelos temperos, normalmente. Separar plástico dos outros alimentos. Tudo bem. Eu acho que eles selecionaram mais essas alternativas justamente por elas serem mais fáceis de serem feitas em si. E, gente, vocês têm mais alguma coisa a complementar? Eu posso passar para o próximo slide? Tá, então posso passar. Vamos lá. Então agora nós vamos usar a metodologia 5H, 5W2H, que são pequenas perguntas tipo o que, por quê, quem, quanto, como, quando, onde. E nós vamos relacionar as alternativas que foram selecionadas por vocês. Ou seja, guardar restos de comida e casca de alimentos para servir de compostagem ou adubo para as plantas. O que é essa alternativa? É uma alternativa sustentável de guardar esses restos de comida e reutilizar como adubo. Onde ela é feita? Ela pode ser feita em casa, em outros ambientes externos também da área. Gente, vocês podem comentar enquanto eu falo, tá? Ambientes externos também. Quando? Assim que termina de comer e tal, ou depois de uma refeição mesmo. Como? Seria só esse armazenamento desses restos e depois colocar nas plantinhas. Quanto? Eu não vejo, não tem um preço relacionado a esse assunto. Quem seriam as pessoas da casa ou do ambiente que a gente está comentando? E por quê? Justamente para não ter esses restos, assim, não ter que ser jogado fora, já que tem essa outra alternativa de plantio. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso? Reaproveitamento, né? Porque o melhor adubo, na verdade, para as plantas são esses restos alimentares, digamos assim. Sim, com certeza. Tem até o exemplo que o Vinícius tinha dado de café também. Sim. Quanto ao valor ali, o quanto, acho que pode servir até como uma oportunidade de empreendimento, porque o chorume, que é o que vem da compostagem, que é o que acontece, ele é relativamente, não caro, né, mas tipo, ele tem um valor de mercado que as pessoas compram para poder colocar nas plantas. Quem não pode fazer a compostagem acaba comprando isso para usar nas plantas que tem em casa. Então pode vir a ser uma oportunidade de negócio, dependendo do quanto ela composta, né? Boa. Gostei dessa justificativa. Então, vamos para a próxima, que seria separar plástico de outros restos alimentares e dos não biodegradáveis. Tá bom. O que já é a alternativa em si, onde
Eu acho que essa separação seria feita em lixeiras. Se vocês tiverem alguma outra resposta também podem falar, mas as não biodegradáveis e o resto. Quando, a qualquer momento, isso poderia ser feito, assim que o lixo fosse gerado. Como? Nesses locais de armazenamento em si. O quanto? Se alguém tiver alguma observação, pode falar, porque eu não consigo enxergar nenhuma. Ou, de repente, vender esse plástico. Na verdade, aí tem outra oportunidade de negócio também, que é o mercado da reciclagem. Infelizmente, o Brasil é um país onde muita gente é obrigada a trabalhar com isso para poder ter algum tipo de fonte de renda. Que aí tem os catadores e tal, a indústria da reciclagem, né? E aí, às vezes, dependendo do material, tu consegue entrar em contato ou por um aplicativo ou por alguma rede de contatos com catadores independentes que possam vir à sua casa, pegar aquele resíduo e valorizar ele através da reciclagem. Gente, gostei. Tá bom. Quem Dependendo, faz tem até gente que compra, né, esses plásticos. Tem. Ao invés de só pegar assim da pessoa, ao invés de uma doação, acaba vendendo. Empresas também compram, às vezes. Sim, exatamente. Então, quem faria essa separação? Esses catadores ou então nós mesmos nas nossas casas? E depois a gente poderia fazer esse contato, entrar em contato com eles também, justamente para vender isso, talvez, ou só fazer a reciclagem em si. Deixa eu ver, o porquê? Porque é uma alternativa sustentável, assim, também. Vocês têm alguma coisa a agregar? Sim, pode falar, desculpa. Pode falar. Tá. Eu só acho assim, separar o plástico dos outros restos alimentares é até uma boa opção, mas para alguém que realmente tenha onde descartar o plástico. Porque, por exemplo, se for para separar todo o plástico dos não biodegradáveis, dos restos alimentares, para colocar, por exemplo, da coleta de lixo, tipo, vai acabar indo para tudo para o mesmo lugar. Então, separar ou não vai dar no mesmo. Na verdade, dependendo do lugar, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis tem a coleta seletiva, onde você consegue separar em frações o plástico, o papel, o papelão, e aí eles vêm e pegam, né? E aí tem empresas também que fazem isso, que nem a empresa que eu trabalho é uma empresa privada que ela faz isso. Ela fecha um contrato ali com aquele condomínio, com aquele empreendimento, e aí ela separa, ela tem todo o material informativo e também tem todos as lixeiras, né, os contentores, para que você possa colocar só o papel numa, só o plástico noutra, só o papelão em uma outra, o vidro em outra, porque isso facilita na hora que eles vão repassar para os catadores, que aí eles não têm que fazer 2 trabalhos. E o ideal é também higienizar esses produtos, ou uma água, nem precisa passar muito sabão, nem nada, só uma água, para que o trabalho dos catadores e das pessoas que separam esses resíduos se torne mais higiênico e menos prejudicial para eles. Sim, eu acho que a Ana disse mais isso por uma questão de que tem muitos locais aqui no Rio que não tem essa coleta seletiva. Então, Sim, eu imagino. Mas o que eu tenho visto é que tem surgido muito isso de, infelizmente, empresas privadas que acabam fazendo esse trabalho, ou de conexão com o catador. Que nem em São Paulo tem o aplicativo Cata Aqui, que você entra em contato direto com o catador e aí você separa os resíduos em casa e ele vem na sua casa pegar. Gente, bem bacana esse aplicativo. Qual o nome dele? É Cata Aqui? Cata Aqui. Tá, deixa eu anotar aqui. Ana, você queria falar alguma coisa antes? Era aquilo mesmo? Não, é só isso mesmo, porque realmente a questão aqui no Rio é bem difícil acontecer. Só esses objetos maiores como móveis, que aí eles vêm buscar se ligar para a prefeitura. Mas fora isso é bem complicado. Aqui em casa mesmo, para separar óleo, a gente liga para uma empresa, tem que juntar sei lá quantos litros, assim, naquelas garrafas de coca, a gente liga para lá e eles pegam. Porque não tem mais descarte.
Oi? A alternativa para descarte de óleo é bem complicada, mas, por exemplo, aqui em Florianópolis tem, em São Paulo, já vi que tem bastante também, que é o lance de você entrar em contato até com pessoas que fazem sabonete ou reaproveitamento desse óleo, ao invés dele ser descartado e ir para o aterro ou para um lixão, que ainda tem no Brasil, aí ele é reaproveitado de outra forma. Sim, Mas exatamente. aí tem que fazer no Cataqui, é o aplicativo. Eu acho que é no Cataqui que também tem essa opção de pesquisar onde você pode levar bula de remédio, óleo. E, gente, celular também? Oi? Esses lixos eletrônicos? Lixo eletrônico também, eu acho que sim. Se eu não me Bacana. engano, é no Cataqui, eu vou dar uma pesquisada. Poxa, depois me passa se você encontrar. Porque essa empresa que eu tava falando com vocês do óleo, ela faz exatamente isso. Ela compra pra poder. Ela não compra, né? Ela vem buscar aqui pra poder fazer sabão e em troca a gente ganha produtos de limpeza. Ah, boa. Rola essa troca. Gente, eu vou passar adiante, tá? Tá bom. Então, nas reuniões gravadas que vocês viram, nós geramos algumas soluções. E nós vamos debater aqui qual vai ser mais interessante para a gente poder trabalhar com vocês, turma. Então, a primeira foi desenvolver uma cartilha de orientação de reciclagem e compostagem que informaria os pontos que fazem a coleta desses materiais e disponibilizar virtualmente no aplicativo ou no Classroom. Que é exatamente esse exemplo que a Jéssica deu também do Cataqui. Nós colocaríamos no nosso aplicativo onde ficam esses pontos de coleta seletiva, de reciclagem, e a gente poderia também produzir essa cartilha para colocar no aplicativo ou então divulgar no Facebook, Instagram, todas essas redes. E eu acho que seria uma alternativa muito boa, inclusive. O que vocês acham em relação a ela? Inclusive tinha sido a Natália que tinha dado na outra reunião. Tá, eu posso falar a próxima também. Eu acho bom, sim, porque eu acho que o primeiro passo é informar, né? E aí, através dessa cartilha, informando o que é, qual que é a problemática, seria o primeiro passo, né? E depois disponibilizar informações de onde, de aplicativos, de empresas, que poderiam contribuir. Sim, seria uma solução dupla, na verdade, né? Nós começaríamos nessa parte de ensinar como é que faz, ou no desenvolvimento da cartilha em si, e depois a gente ia passar para esses pontos de reciclagem, que aí iria para o aplicativo. E também é uma alternativa muito boa, porque a gente não ia precisar gastar papel com isso, já que seria virtual. Sim, sim. Com certeza. O que os meninos colocaram no chat? Tudo começa com educação. Com certeza, gente. A próxima alternativa é ensinar como se produz uma composteira. Que ela é interessante, mas talvez não seja muito acessível, porque as pessoas precisariam de baldes, dos restos de alimento em si. Talvez alguma das pessoas não poderiam ir armazenando esses restos, porque, querendo ou não, depois de um tempo eles começam a produzir odores ruins. E o tempo para cuidar. Exatamente. E essa solução, nós também teríamos muito pouco tempo para poder desenvolver em si. Então, eu descartaria muitas pessoas trabalhando isso. Fora o resto das atividades ao longo do dia, que a gente teria que dedicar um tempinho para poder lidar com essa composteira. Vou pular para a próxima, gente. E a outra alternativa que nós geramos também, que é propor ao colégio que os alunos não possuem coleta... para os alunos que não possuem coleta seletiva em suas casas, que eles possam levar o lixo para a escola e que seja devidamente descartado. Ou seja, as pessoas aqui que não tivessem essa possibilidade de fazer o descarte dessa coleta seletiva, eles levariam o seu lixo de suas casas para a escola e lá teria esse descarte. Mas a Ana já comentou, eu acho que no caso do Pedro II não tem coleta seletiva, né? Ou tem? Tá bom. Gente, e aí, o que vocês acham?
Tá bom, eu acho que essa alternativa não é muito interessante, porque provavelmente as pessoas não gostariam de levar o seu lixo de suas casas até a escola. E também porque tem muita gente que não tem o próprio meio de transporte e levar um saco de lixo num ônibus ou, sei lá, num Uber não seria uma alternativa muito bacana. Eu acho que dependendo de como ela seria implantada. Por exemplo, aqui a gente estava discutindo de implementar isso numa escola de Florianópolis, por exemplo, e aí a gente estava pensando em alternativas. E uma seria, tipo, agora seria inviável por causa da pandemia, mas de repente uma gincana, gincana lixo zero, que é o que a gente estava pensando, de um dia no mês ou no semestre, de ocorrer dividir em equipes, e aí cada equipe trazer a maior quantidade de resíduo possível para que isso pudesse gerar uma competitividade que, né, a criança, adolescente acaba gostando, e aí faz disso, tem um propósito maior por trás, né, no caso. Sim, com Eu certeza. acho que se for aplicado de maneira que traga algum tipo de exercício da competição, ou que traga um ganho para a escola ou para a equipe, acho que pode dar certo dessa forma. Mas, no geral, é complicado que o aluno todo dia ou uma vez por semana traga o resíduo, né? Sim. Que nem como a gente fez um tempo atrás no curso de meio ambiente, que é o que eu faço, né, na verdade, que fizeram tipo uma poltroninha assim, com garrafas, já fizeram, Legal. já teve um projeto que, por exemplo, as pessoas usavam, ao invés de usar guardanapo, usavam folha de bananeira para poder servir os alimentos. Aí se fosse, por exemplo, nesse estilo aí, ok, mas ter que levar, atravessar, por exemplo, a cidade, pessoas que moram longe. Por exemplo, eu. Ter que levar esses lixos realmente não daria. Acho que não dá muito certo. Ao mesmo tempo que é uma alternativa bacana, eu acho que muita gente não ia querer participar dela. Mas Até essa porque ela é gincana boa seria. na teoria, né? Porque acaba acumulando peso. Aí tem que levar mais o material do colégio, mais o peso que vai carregar, que pegou a semana inteira, juntou a semana inteira. Aí fica mais difícil. Com certeza, mas essa alternativa da oficina, da gincana, do lixo zero é bem bacana, aliás. Sim, porque aí tu faz uma vez só e aí torna o negócio divertido, né? Porque, eu tenho que levar isso tudo aqui para minha equipe ganhar, sabe? Sim, mas eu não sei se de Não, repente. Oi? não é nem só questão assim de ganhar alguma coisa, de ter que juntar uma equipe para levar, mas descobrir assim outras formas, né, de reutilizar o material. Porque, por exemplo, nunca que eu pensei numa folha de bananeira para servir um guardanapo, fazer uma poltrona de garrafa PET. A gente pensa só em fazer uma plantinha dentro da garrafa. Sim. Assim, explorar possibilidades, né? Essa é a parte mais interessante do processo, inclusive. Mas então, gente, vocês veem algum modo de relacionar? Tem alguma alternativa que vocês acham que seria mais bacana pra gente fazer? Eu particularmente gosto da primeira. Já vou expor aqui minha opinião logo. A primeira realmente assim é mais acessível e mais interessante para todo mundo. Sim, a mais fácil é a primeira mesmo. Tem alguma outra solução que vocês gostariam de propor também? A própria Jéssica com essa gincana, de repente. A gente poderia relacionar isso com algumas alternativas. Eu acho que, de repente, pensar a longo prazo, a gincana é uma que pode ser interessante. Deixa eu anotar isso. Mas a princípio, então, seria a primeira alternativa. Seria mais viável para a nossa turma MA 214. Acho que sim. Tá bom. E a gincana para eles também seria bem interessante, porque eles vão ver isso no terceiro ano. Tem gincana no terceiro ano deles? Não é bem a gincana, mas sim a matéria, entendeu? Ah, tá. Tranquilo. Então, nossa escolha é a primeira solução mesmo, que é a da cartilha com os pontos de reciclagem.
E então é isso, gente. Obrigada. Eu vou parar de gravar, tá?